Na última aula, né, nós tratamos aí do conteúdo moda, mediana e ferramentas para análise de informação. Além da moda mediana, incidiu que em uma questãozinha lá, isso foi em vídeo aula, né, vocês viram, aconteceu que, acho que foi na mediana, para a gente determinar essa mediana, aconteceu que a média aritmética acabou surgindo ali. E aí, eu trouxe agora essa correção dessa atividade da página 240 e 241, onde vocês devem resolver ela aí e me enviar depois com uma atividade pronta. Vocês vão me mandar, tá, pelo WhatsApp, para a gente poder contabilizar isso aí como atividade feita, tá, como um visto. E aí, gente, ó, essa parte de moda, mediana e ferramentas para análise de informações, né, a gente vai trabalhar bastante a questão de análise de gráficos, tabelas, tá? Depois disso, né, nós já temos também a questão aí, o pictogramas, né? Trabalhando gráficos na forma de pictogramas, que é também uma maneira, né, de você analisar um gráfico, dar conclusões a partir aí desse gráfico, calcular alguma coisa, né? Observando esse tipo de gráfico que é em pictogramas, é o assunto após este. É bem simples aí, tá? E aí, deixa eu colocar aqui para a gente começar essa aula com essas correções aí. Então tá aí. A primeira questão, página 240, fala assim: uma pesquisa estatística feita na cidade de Laranjópolis obteve o seguinte gráfico que ilustra as causas de acidente de trânsito ocorridos nos últimos 5 anos. Com base nos dados fornecidos, responda às questões. Então aí ele trouxe um gráfico de barras, né? E você tem aqui nesse eixo vertical, ó, a informação referente à quantidade de acidentes ocorridos. Aí ele colocou aqui 26, 48, 67, 70, 88, 92, que seria, né, no caso aqui, ó, o nosso eixo Y. Eixo Y sempre tem aí informação numérica, né? E aqui nós temos o eixo horizontal, que é o nosso eixo X, né? Aqui tem as informações relacionadas aí aos acidentes, ao tipo de acidente aí que ocorreu, né? Aí eu tenho desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, embriaguez do motorista e outras causas. Tá aqui. Aqui o desrespeito à sinalização contabilizou 48, né? Tá na marca lá do 48. O excesso de velocidade chegou aqui na marquinha do 88. Né? Aqui a embriaguez chegou a 67 e outras chegou a 26. Isso aí tá tranquilo, dá para vocês perceberem aí no gráfico perfeitamente. Na letra A, pergunta qual foi a causa responsável pelo maior número de acidentes em Laranjópolis. Vocês responderiam o que aí? Velocidade. Excesso de? Velocidade. Pronto. Então, a causa responsável pelo maior número de acidentes corresponde à barra de maior amplitude aí, né? Que chegou aí a 88, que foi o excesso de velocidade. Tranquilo aí. Letra B. Quantos acidentes envolvendo motoristas embriagados ocorreram? Aí você vai olhar para motorista embriagado. 67. Isso, embriaguez do motorista, 67. Tranquilo aí, né? Letra C, qual foi o número total de acidentes ocorridos em Laranjópolis? Aí você tinha que somar a barra 1 com a barra 2, com a barra 3, com a barra 4, incluindo esses outros aí. E aí você chega a um total de quanto aí? 229. 229 acidentes. Respondam aí, tranquilo? Próxima questão.
O que há de errado na afirmação? Como os dados sobre acidentes rodoviários no Brasil mostram que nenhum acidente ocorreu à velocidade de 400 km por hora. A solução para esse tipo de ocorrência é exigir que todos os automóveis trafeguem a 400 km por hora. Qual é o erro, pessoal, aí nessa Que afirmação? nenhum, que nenhum carro consegue. Quer dizer, não nenhum carro. Mas, tipo assim, não tem muitos carros no Brasil que conseguem chegar à velocidade de 400 km por hora. Mas, tipo assim, se juntar a velocidade de um, dois ou três carros, consegue. Mas não tem nenhuma placa no que eu já vi que a velocidade mínima é 400. Então, a resposta seria bem essa, né? Nenhum automóvel de passeio ele trafega pelas estradas a essa velocidade. Concordam? Sim. Tranquilo, então essa é a resposta. O que há de errado nessa afirmação? O que há de errado é que nenhum carro de passeio pode trafegar aí, né, nessas estradas a essa velocidade de 400 km por hora. Ok? Acho que não existe placa Ok. nenhuma que vai ter assim, ó, velocidade mínima de 400 km por hora. Acho que nem de 200, acho que eu nunca vi. Eu mesmo nunca vi. Tranquilo, pessoal? Então a resposta é essa. O que há de errado é isso, que nenhum automóvel de passeio trafega pelas estradas a essa velocidade, 400 km por hora. Tranquilo, gente? As únicas que Tranquilo. eu vi foi 80 e 90 quilômetros. 80, 90, até 100, acho que eu já vi. Aham, mais ou menos isso. Agora Então de pronto. 200 para cima, não. Beleza. Terceira questão aí, ó. Gilson obteve as seguintes notas em 4 testes de matemática. Então nós temos aqui a tabela, né? A primeira informação aí, ó, se refere ao primeiro, segundo, terceiro, quarto teste. E aqui nós temos a nota do primeiro teste, 7,5, a nota do segundo, 8,5, a nota do terceiro, 6, a nota do quarto foi 8. Considerando esses dados, faça o que se pede e responda as perguntas. Pessoal, ele vai pedir na letra A que você complete o gráfico de barras aí, representando os dados da tabela. Então, o que você teria que fazer, pessoal? Vocês teriam que observar que, só voltando aqui, ó, a primeira informação da tabela aqui, ó, é sempre o eixo X. Tanto faz se ela tiver assim na horizontal, né, com os valores na horizontal, ou ela pode vir na vertical, primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí vem os valores aqui, 7,5, 8,5, 6 e 8. Aqui vai estar relacionado ao eixo X e aqui ao eixo Y. Aqui é a mesma coisa, ó. X é primeiro, segundo, terceiro, quarto teste e Y nota. Então, como é que ficou isso aí? Ele já tinha preenchido para vocês aí a parte de testes, primeiro teste, segundo teste, terceiro e quarto. E aí ele tem aqui notas. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar, pessoal, distribuir essas notas aí inteiras. Ele colocou 5, 6, 7, 8 e 9. E aí a gente sabe que entre um número e 8 tem ali aquele 8,5, aquele 7,5, aquele 6,5, se nós tivéssemos esses valores aí. Aí o primeiro teste, ele, né, alcançou aí 7,5. Então você tem a marca do 7 aqui e você tem um meio aqui embaixo. O aluno ele poderia também responder o seguinte, ó, ele poderia ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele poderia colocar o 6,5 aqui, aí seguia 7, 7,5 aqui, eu vou até arriscar. Aí vem 8, 8,5 aqui, aí 9. Poderia até colocar mais uma aqui do 9,5. Você poderia fazer, ok? Do 1 até o 9,5, tá? Mas ele Tá. escolheu o quê? Ele escolheu colocar
nessa parte aqui, ó, o inteiro e o pretinho aqui, a metade, 5,5. Aqui 6, aqui 6,5, aqui 7, aqui 7,5, aqui 8, 8,5 e assim por diante. Então, você tinha duas formas de preencher o eixo Y aí do seu gráfico. Aí ele pintou 1, 2, 3, 4, ele foi até a marca aqui, ó, do 7,5, fez a barra e aí fez a pintura da barra. Tranquilo? No segundo, a mesma coisa. Ele foi até a marca do 8,5. Olha, e pintou aí a barra novamente. Aí ele fez a terceira, chegou aí até 6, certo? Que foi a terceira nota aí dele, né? Foi 6, então ele fez aí até o 6 e fez a pintura dessa barra. E o quarto, a mesma coisa. Ele chegou aí até o 8 e fez aí a pintura da barra. Então, beleza aí, né, pessoal? Para criar o gráfico de barras, é só você identificar com cuidado aí esses números no eixo Y, vai distribuir eles aí de forma, né, que você consiga achar com precisão aí a barra referente ao valor, e aí vocês façam a pintura e aí fica dessa forma. Ok? Tirem o print aí para vocês Eu já depois fiz, tio. fazerem esse gráfico aí. A letra B, pessoal, ó, todos os testes têm o mesmo peso. Qual é a média de Gilson? Então, nós vamos pegar aí, ó, média aritmética. Nós vamos pegar o primeiro teste, que é 7,5. Tá aqui o 7,5. Nós vamos somar esse 7,5 com o segundo, que é 8,5. Vocês sabem muito bem como é que calcula a média, né? É só somar todos os valores e dividir pelo total de elementos, mais o 6, e mais agora o último, que é 8. Ok? Tá aqui. Aí o que nós vamos fazer? Ó? Assim, eu estou esquecendo de um detalhe, que já que estamos calculando média aritmética, a gente vai colocar assim, MA, média aritmética, é igual. Aí nós vamos 7,5 com 8,5, aí nós vamos passar aqui a barra de divisão aqui, ó. E nós temos 4 elementos. Tá aqui o 4. E aí nós vamos agora fazer essa soma aí do 7,5. Não dá 30,0, não? Quanto? 30. 30 fechado. Deixa eu verificar. 30 fechado. Aí você vai dividir em 4. Perfeito, é isso mesmo. Então a soma de 7,5 com 8,5 com 6 e com 8, o resultado final é 30. Se você pôr 1,0 aqui, não tem problema. Eu vou colocar 30 fechado aqui, sem vírgula, e aí nós vamos dividir para 4. 30 dividido por 4 vai dar 7,5. Então a média dele é 7,5. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Letra C, qual é a moda e a mediana desse conjunto? Pessoal, eu vou responder logo a moda. Não existe moda, porque a gente viu que moda é aquele valor que ocorre com mais frequência. Não teve repetição de valor aí. Tranquilo? Já a mediana, o que a gente vai ter que fazer? Colocar esses valores em ordem crescente. Então, começo pelo 6. Começo pelo 6. Aí depois eu coloco na ordem o 7,5. Depois assim? 8, depois 8,5. Isso, o 7,5. Depois eu vou colocar vírgula, não, vou um traço assim, ó. Depois eu vou colocar o 8. E depois eu vou colocar o 8,5. Aí ele quer que você calcule, pessoal, a mediana. Então, a mediana aqui nesse caso, você vai cortar aqui esse 6, eliminar, vai eliminar esse 8,5. O que sobra? Dois termos centrais. Sobrou o 7,5 e o 8. Aí, para mim calcular essa mediana, eu tenho que fazer a média desses valores. Como eu expliquei no vídeo, quando os valores são pares, aqui são 4 valores, então são pares, sempre sobram dois centrais. Aí você vai fazer o quê? Calcular a média aritmética desses dois termos
centrais. Aí você vai somar o 7,5 mais o 8 e você vai fazer uma divisão aí por 2. Qual é a soma de 7,5 com 8? Vai dar 15,5, né? Assim, pessoal? Aí esse 15,5 você vai dividir agora por 2 e o resultado vai ser exatamente 7,75. Vamos ver? 15,5 dividido ao meio, 7,75. Tá perfeito aí? Sim. Beleza, então façam aí essa resposta. Lembra, não mande para mim só a resposta seca. Mandem os cálculos, não esquecem disso.